Olá, este é o Conexão Futura aqui pelo canal Futura e também pela internet no nosso site. Olha, as tecnologias chegaram para ficar, isso é fato, mas como vamos interagir com elas no futuro nem tão distante assim? Os especialistas apontam a programação como a linguagem mais importante do século XXI e ressaltam a importância de aprender pelo menos o básico, já que a programação está mudando a vida de toda a sociedade. Para você ter uma ideia, jornalismo, medicina e agricultura, só para citar algumas áreas, já estão se transformando. E existem até plataformas online que oferecem aulas gratuitas de codificação em linguagens de programação. E quem é avesso à tecnologia, é bom se preparar. Ela pode nos ajudar em outros setores da vida que nada tem de tecnológico. E no programa de hoje, você vai descobrir que a programação já faz parte da sua vida, mesmo que você ainda não tenha consciência disso. E para conversar com a gente sobre a importância da programação para a vida, eu recebo aqui no estúdio Luiz Fernando Guggenberg, gerente de inovação social e voluntariado da Fundação Telefônica Vivo, Luciano Meira, professor de psicologia da Universidade Federal de Pernambuco, e Alisson Gomes, estudante aqui do Rio de Janeiro. E você em casa, como sempre, também é nosso convidado. Aproveite para tirar as suas dúvidas e participe mandando os seus comentários e as suas perguntas para o Facebook e para o Twitter do canal Futura. Ou, se você preferir, ligue para a gente no telefone 0 operadora 21 2273 5020. Boa tarde a todos, obrigada pela presença. Luciano, a gente sempre ouviu falar de programação ligadas à área da informática e também a áreas de tecnologia, mas agora a gente já começa a ouvir falar de programação ligada a outras áreas do conhecimento, né? Por que a programação começa a surgir em outras áreas e por que começa a ser importante prestar atenção para essa linguagem? Porque a informática, como uma tecnologia de computação, quer dizer, a capacidade de realizar cálculos, de comunicação e de controle de objetos ou de processos, ela de fato invade todas as áreas da atividade humana. Então você citou inicialmente a agricultura, por exemplo. Hoje você tem software que controla sistemas de irrigação inteiros. Então, o professor Silvio Meira, que é professor titular de Engenharia de Software da Universidade Federal de Pernambuco, ele costuma dizer que tudo é software. Então, num certo sentido, isso é uma afirmação bastante poderosa, mas tem um sentido muito forte, porque todos os processos humanos, hoje em dia, eles dependem de comunicação, computação e controle de alguma forma ou de outra. Por isso, programação, num sentido bem amplo, ele adquiriu essa importância toda em nossa sociedade contemporânea. Quer dizer, a programação começa a chegar também nas escolas, né? E o Alisson está aqui para falar sobre isso. Alisson, você estuda numa escola que tem esse direcionamento mais para as áreas de tecnologia, da informação e da comunicação. Como é que vocês estudam a programação na escola? Então, no NAVE, a gente tem contato com a programação desde o primeiro ano. A gente aprende algumas linguagens básicas, alguns conceitos, como o conceito de algoritmo, por exemplo, que são as relações entre passos lógicos para chegar a determinado objetivo. E a gente tem isso aprimorado a partir do segundo ano, que é quando nós começamos a conhecer algumas linguagens, como C#, e no terceiro ano agora que eu estou é o Java e continuando no C#. E a gente vê isso na escola, a gente corre com trabalhos dos 3 diferentes cursos, e a gente integra, vamos fazer um jogo agora a gente vai fazer um aplicativo. Aí chega uma hora que a gente faz pequenos testes para descobrir algumas coisas novas sobre a linguagem, e é assim que corre dentro da escola, sempre fazendo trabalho, algum exercício, alguma coisa também fora da escola. Quando a gente quer aprender linguagens que os professores não têm, digamos, no currículo para ensinar, a gente procura mesmo, foi um pessoal mesmo que gosta de programar. E você já usa esses conceitos básicos da programação fora da escola, no seu dia a dia? Já uso bastante. Dentro do NAVE a gente tem um grupo de amigos e a gente fica até conversando fora da escola sobre ver alguma questão de site, até mesmo fazer algumas pesquisas para ver código-fonte de alguns sites, para ver como eles são feitos. A gente vai lá rapidinho, cata uma imagem. A gente vê assim, a programação, que ela está ligada a muitas coisas, a gente tem que saber aproveitar essas coisas, entendeu? O que a programação então está ligada, Luiz? Isso que o Alisson falou, quais são as habilidades que podem ser desenvolvidas por meio do aprendizado da programação? Bom, como o próprio Luciano disse, eu corroboro muito com o que ele falou. Você desenvolver o raciocínio lógico, matemático, é a base, inclusive, para a programação, e você pode explorar depois isso para empreender, como montar um plano de negócios, você saber começo, meio e fim
para você criar o teu plano de empresa, de empreendimento. Hoje, cada vez mais, a gente está percebendo que a tecnologia ela depende de outras áreas do conhecimento e também esta tecnologia, essas áreas de conhecimento também dependem de quem conhece a tecnologia. Então está tudo muito intrínseco neste campo. Quer dizer, todas as áreas do conhecimento passam a ter na programação e dos conceitos básicos da programação, né? A gente não precisa aqui entrar na questão específica da programação de computadores, né, Luciano? Mas essas características da programação que o Luiz colocou são importantes, que a gente tenha conhecimento. Isso, como uma linguagem e como toda linguagem, a programação, o que a gente chama de programação, ela é composta de uma sintaxe, quer dizer, a coisa do código. O Alisson mencionou algumas linguagens em código, você pode programar, o que a gente geralmente entende por programação. Então você desenvolve um conjunto de códigos, de linhas de programação para executar comunicação, controle e computação. Mas programação também é uma atividade de resolução de problemas complexos, é você imaginar mundos possíveis a partir de um conjunto de dados iniciais e você desenvolver soluções para esses problemas. Então, num certo sentido, programação também é design. Então, você não precisa ser um codificador, num certo sentido, para ser também um programador. Então, há uma diversidade e uma riqueza de propósitos, inclusive, da programação, muito interessante na nossa sociedade. E as tecnologias digitais, obviamente, fazem parte natural desse campo, é o campo da cultura digital. Alisson, você já tinha interesse por essa área antes de entrar na sua escola? Sim, na verdade, eu tinha um interesse em saber como os programas funcionavam. Eu tinha, desde pequeno, assim, 6, 7 anos, eu comecei a mexer no computador da minha tia até, que eu não tinha em casa. Aí eu comecei a ver como os jogos funcionavam, como os programas funcionavam. Eu comecei a ver primeiro o Paint, que eu achava absurdo você clicar no mouse e sair alguma coisa na tela escrita, assim, pra mim era muito, muito surreal. Aí eu fui Paint é aquele software de desenhar do Windows. E nisso eu fui começando a criar interesse também em alguns sites que eu não jogava ainda na época, mas eu tinha interesse em ver como alguns sites funcionavam. Aí que eu comecei a jogar. Aí então eu comecei a tentar descobrir como eles faziam aquilo. Aí me indicaram Nave, que era programação de jogos. Eu tenho que aprender isso. E antes da escola eu tinha visto algumas coisas, mas não tinha visto a programação de codificação, como eu disse, realmente. Eu via assim, alguns pontos lógicos, alguns conceitos, mas nada de programar mesmo, de sentar e codificar. Quer dizer, Luiz, esse interesse dos jovens, né, pelos jogos, pode ser aí um pontapé inicial para o ensino da programação, né? Exato, ele é um atrativo muito grande. A tecnologia está muito na mão dos jovens. A gente recentemente publicou uma pesquisa junto com o IBOP e com a Escola do Futuro, chamada Juventude Conectada. A gente observou o comportamento do jovem de 16 a 24 anos, como é que ele se comporta na web, como é que ele aprende, como é que ele empreende, como é que ele participa de manifestações sociais. E o que a gente percebeu muito disto foi o interesse grande por tecnologia hoje. Mais de 70% desses jovens entrevistados por todo o Brasil estão conectados e 40% deles nos celulares, né? Então, o game, os aparelhos celulares, é uma geração multitarefa, que está o tempo inteiro com multitelas. Então, isso tudo é muito atraente para esse jovem. E pegando um gancho do que o Luciano trouxe, aprender a resolver problemas complexos, num país como o nosso, que cada vez mais os problemas sociais se tornam mais complexos, a gente acredita muito que, à medida que o jovem vai se apropriando desse conhecimento da linguagem da programação, a gente vai conseguir resolver muitos dos nossos problemas muito rapidamente, antes do que a gente menos espera. A gente pode começar agora a falar, então, da programação inserida no contexto escolar. Qualquer idade pode começar a aprender a programar? Existe uma faixa etária para isso ser ensinado na escola? E de que forma isso deve ser ensinado na escola, Luciano? Não acho que existe uma faixa etária limite nem no piso, nem no teto. Acho que qualquer pessoa pode
aprender, especialmente se programação é vista com esse caráter mais amplo, né? Então, por exemplo, na Inglaterra, as crianças de 4 anos na educação infantil têm atividades de design enquanto resolução de problemas complexos e as noções básicas de como um procedimento funciona. O algoritmo que Alisson se refere é um procedimento, um conjunto de passos lógicos bem especificados que você usa para, de novo, computar, calcular, comunicar alguma coisa ou controlar um determinado ambiente. Então, isso não há idade para aprender isso. O mundo dos jogos, por outro lado, é um mundo extremamente fascinante para capturar o imaginário de crianças ainda muito pequenas e jovens como Alisson para a programação, porque desenvolver um jogo é criar um mundo do zero. Você tem os personagens, você tem as narrativas, você tem o propósito do jogo, então tem toda uma composição complexa que faz com que o mundo dos videogames seja especialmente interessante para provocar a entrada, digamos assim, de crianças e jovens no mundo da programação. Agora, como é que a gente democratiza isso, Luiz, numa realidade das escolas brasileiras, né? Da escola pública, principalmente brasileira, né? Como é que você passa a ensinar programação em sala de aula, numa realidade muitas vezes não tecnológica, né? Com problemas aí de infraestrutura também, falta de computadores, falta de acesso à internet. Como é que isso pode acontecer? Eu acho que a linguagem da programação, ela independe da máquina. Como a gente está falando aqui sobre raciocínio lógico, então a base primária é a base da matemática, que aí independe de você ter um computador ou não. Uma folha de papel, no chão você pode rabiscar uma série de equações e aprender processos com esses recursos. Claro, o país tem um desafio muito grande ainda de prover infraestrutura para as escolas, mas eu acho que a gente está caminhando também para tudo isso. Só até o próximo ano a gente deve ter pelo menos mais de 20 mil escolas rurais conectadas por todo o país. Isso é um avanço para um universo escolar ainda mais esquecido do que o próprio universo urbano, é gigantesco. Tem um outro dado importante também nisso, Luiz, é que talvez não devêssemos esperar todas as escolas ficarem conectadas para a gente começar. Inclusive, a pesquisa Juventude Conectada vai mostrar que os jovens, eles próprios, já têm esses equipamentos em mãos. Então, se a gente for depender de laboratório de informática, que na minha opinião é um ambiente falido do ponto de vista educacional e didático, a gente não vai a lugar nenhum. Ambiente então, separado da atividade da escola. Então, a gente tem que aproveitar os equipamentos que as crianças e os jovens já têm, que os professores já possuem, e fazer disso uma plataforma de desenvolvimento desse tipo de conhecimento. O próprio celular do jovem. Exato, o celular, o tablet, enfim, traga o seu próprio device, né? Tem uma expressão em inglês que aponta nessa direção, e a gente usar os instrumentos que tem. A gente precisa ser mais criativo nesse sentido. Essa dependência extrema do laboratório de informática, eu acho que não ajuda nos nossos propósitos.